Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo Boa noite, certinho? tudo bom? Ah, que bom, pessoal, que bom. Meu volume está meio baixo aqui. Mas tranquilo. Bom, hoje, como a gente já tinha falado antes, é a nossa última aula antes da prova e praticamente é onde a gente encerra o nosso namoro aqui, né, pessoal? Com certeza, a matéria é super simples, todo mundo está bem de nota. Então vai ser bem tranquilo. Então a próxima aula a gente só vai fazer uma revisão e dizer basicamente onde, quais são os pontos, combinar como é que vai ser a prova. Vai ser uma situação bem tranquila. E aí a prova de hoje, a aula de hoje, né? Ela tem uma ideia de comentar um pouquinho um caso prático, algumas situações, da importância do que a gente fez, assim, mas não tem absolutamente nada de novo, tá? É uma situação, assim, bem objetiva, bem tranquila, né? Que a gente vai comentar um pouquinho, né, do caso da Operação Lava Jato. É um marco que aconteceu, né? Todo mundo acompanhou, todo mundo viu o que aconteceu, né? Cara, deu prisão do Lula, né? Toda aquela coisa, depois foi, soltou. Então a gente tem uma série de desdobramentos com relação a isso. E para nós é importante comentar alguma coisa, não da operação em si, mas principalmente dos reflexos dela, né? Porque ela fez com que a preocupação com o nosso tema, com o compliance, com a existência de uma preocupação de funcionamento, de regras éticas dentro do nosso mecanismo, dentro de uma empresa, e principalmente ao tratar com o poder público, recebesse uma atenção muito maior, né? Então a gente teve várias situações assim que são realmente reflexo dessa operação, né? Do todo a situação, de tudo aquilo que gerou na sociedade, né? Então isso aqui talvez até nós não tivéssemos hoje uma disciplina tratando especificamente desse tema, se eventualmente nós não tivéssemos passado por o caos que foi a Operação Lava Jato. Tá? Então vejam lá, vamos analisar as falhas na integridade reveladas pela Operação Lava Jato, identificar a anatomia das fraudes, o que aconteceu, qual que era o problema mais, o que verificou-se que existia, né? Fazer uma revisão assim em minutas, como que eu posso diminuir esses riscos e compreender, né, das cláusulas, né, aí colocadas, todas aquelas situações que nós mencionamos, né? Veja, o contexto da Operação Lava Jato. Então, mencionando assim, né, veja, a gente tem ilustrando aqui o, de uma forma o Brasil como um todo e diversas situações, diversas negociações, né, Uni, companhias e governo se misturando de uma forma geral, né? Mas nós podemos mencionar que a Lava Jato, que começou lá em 2014, foi a maior investigação de corrupção que aconteceu no Brasil, né? Que envolveu Petrobras e diversas empreiteiras que relacionavam-se diretamente com o poder público, né? Isso gerou assim, né? Quando isso surgiu, gerou toda aquela indignação pública, né? Então a sociedade ficou assim abismada com todo o nível o tamanho da corrupção, da sujeira e dos desvios que existiam na máquina pública, né? E isso fez com que fosse criado diversos sistemas, se preocupou-se com criar mecanismos para evitar que isso acontecesse novamente, né? Então, foi aí que surgiu, assim, uma grande preocupação e adoção em muitas empresas de programas relacionados ao compliance e, como eu digo com vocês, talvez se não existisse este problema lá em 2014, né, que perdurou durante alguns anos, talvez hoje, né, 12 anos depois, nós não tivéssemos uma disciplina aqui falando especificamente de compliance. Por quê? Porque é importante para proteger o interesse público, mas também para evitar que a empresa se envolva nestas coisas e tenha um prejuízo absurdo. E ela tenha percas, né? Ela, sob o pretexto de ter um lucro equivocado, um lucro injusto, ilegal, ela acaba cometendo ilícitos e sendo penalizadas com muitas coisas que acabam, muitas vezes, assim, com a sua própria extinção. Então, vou dizer assim, a Lava Jato para nós é um marco. Por quê?
porque ela foi o maior escândalo de corrupção do país até hoje, né? Claro, vamos falando isso, né? Mas a gente consegue se superar sempre, né? Então, o que está se comentando, que o que acontece hoje com o Banco Master talvez supere, pelo menos em número, aquilo que a gente viu na Lava Jato. Mas foi lá na Lava Jato aonde surgiu a preocupação e a justificativa com a adoção de medidas semelhantes a tudo aquilo que nós falamos aqui para evitar problemas, tanto para os cofres públicos quanto para o funcionamento das empresas. Tá? Bom, impacto legislativo. Vocês vejam, nós estudamos, nós comentamos várias vezes a LAC, né? Aqui eu não coloquei as siglas, mas a LAC seria a Lei Anticorrupção lá em 2013. Então, nós temos aqui a Lei Anticorrupção que veio desta ideia. Né? Então, digamos assim, ela criou, dentre outras coisas, a lei anticorrupção. Nela está a responsabilização objetiva das empresas, ou seja, não só mostra que houve desvio, não tem que demonstrar a culpa, né, de uma forma bem clara. Né? As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente no âmbito administrativo e civil pelos atos lesivos praticados em seu interesse ou benefício. Então, fez alguma falcatrua, a empresa está envolvida, nós temos aí a criação da lei anticorrupção, que estava envolvida em todo aquele rolo, né? Por mais que a gente diga que nós tivemos a Lava Jato em 2014 e a lei seja de 2013, a gente já estava naquele processo de denúncias, a gente já estava numa série de situações onde isso culminou com a operação, mas nós tivemos a lei com este espírito, com essa ideia. Ok? Vamos mencionar que a lei anticorrupção menciona atos lesivos em licitações. Licitação é a forma com que o poder público utiliza para fazer a contratação. Então, licitar é o quê? Fazer um leilão. Aquele que oferecer melhores condições de negociação do ponto de vista poder público, né, a gente contrata. Na lei anticorrupção, foram mencionados, são enumerados no artigo 5º, mecanismos que comumente são utilizados por quem quer fraudar a lei, né, obter uma vantagem ilícita de desviar alguma coisa. Né? Então, deixa a licitação de lado, vamos fazer uma falcatrua aqui para desvirtuar isso. Então, na Lava Jato, pessoal, a gente verificou que existiam fraudes assim que eram sistêmicas, eram comuns demais, né? Então eram digamos assim, fazia parte do dia a dia do poder público no âmbito ao qual aconteceu aquela situação, onde era metodicamente, sistematicamente fraudada todas as licitações, tudo que acontecia. Então, quando eu digo fraudar, assim, eu adicionava o caráter competitivo das licitações. Então, eu fazia licitação para cumprir tabela. Eu fazia licitação para dizer que o que a lei determina estava sendo cumprido, mas na prática não estava. Então, condutas comuns que eram utilizadas para fraudar licitações, pessoal. Então, a gente menciona isso por quê? Para ter uma ideia do que a gente tem que tomar cuidado. Então, primeiro, afastar os licitantes por vantagem indevida. Né? Então, assim, eu pegava um caboclo que era sério, que não era de dentro do clube da bolinha, e inventava qualquer coisa para tirar ele fora. Era isso? Sim. Então, vinha uma empresa de fora com o intuito de participar de forma séria, que não fazia parte do cartel, que não fazia parte daquelas empresas que estavam envolvidas. O que o poder público fazia? Não aceitava, inventava alguma coisa para desabilitar aquela empresa. Então, afastava licitantes, né, por vantagem indevida, né? Então, dava assim uma forma de tirar. Criava empresa de fachada, né, e manipulava o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Então, sempre assim, cria alguém que não tem nada a ver, então tira quem realmente quer participar, cria umas empresas fantasma para competir comigo, sempre na ideia de manipular o contrato, tirar o equilíbrio, fazer uma coisa que não seja lógica, sempre com o intuito de fraudar licitações. Por que fraudar licitações? Para fazer com que seja contratado quem tem esquema comigo, quem vai fazer parte da falcatrua.
E isso era coisa que comumente acontecia. Foi tão grande o escândalo, gente, e por isso a gente criou mecanismos e menciona tantas coisas. Não é que existe compliance, existe esses cuidados éticos de lá para cá, mas é que o problema foi tão grande que de lá para cá ficou evidente a necessidade da adoção dessas medidas. Vejam assim, nós temos aqui um desenho, né? Qual que é a ideia? A ideia é uma mesa de pessoas tomando uma negociação correta, uma licitação correta, mas por baixo da mesa a gente tem um trato entre os envolvidos, né? Então os envolvidos estão apertando a mão e selando um acordo que é velado, que não está aos olhos de todos. Tudo bem? Como que esses cartazes funcionam? Né? Como que eu faço esse acordo? Né? Como que normalmente a gente verifica que os interessados na falcatrua se reúnem? Então, eu tenho assim, as empreiteiras, as empresas, combinavam preços e vencedores antes do certame público. Então chegava lá 5 empresas, 6 empresas, 10 empresas, e antes de qualquer coisa, né, faziam, se habilitavam, levavam um envelope com preço, tudo certinho. Mas antes disso, elas combinavam o que cada uma delas ia apresentar. Para quê? Para que a gente soubesse, para que elas tivessem conhecimento de antemão de quem ficaria, né, quem ganharia a situação. Fazendo desta forma, combinando o preço antes, né, toda aquela função que a gente tem, toda aquela ideia que a gente tem da licitação, de escolher o que oferece melhores condições para o poder público, tudo isso vai por água abaixo, né? Então, e era algo assim extremamente nítido, né? Tanto é que era comum nessas propostas verificar erros, questões de grafias que eram idênticas, que era tudo feito da mesma forma, né? Como que funcionava isso? Funcionava, em vez de ser sendo contratado o que mais vantagem oferecia o poder público, era contratado aquele que estava no rodízio a vez dele de ser contratado, né? Então, não existia nenhum cuidado com relação ao preço, e sim com relação ao interesse daqueles que estavam envolvidos. Lógico, nós sabemos que era pago muita propina ao poder público para permitir que isso acontecesse, mas tinha a permissão do poder público para que isso acontecesse e tinha o particular agindo em conluio em diversas empresas para conseguir manipular todo esse sistema. Então, o político é mau? É horrível, mas o empresário não é tão melhor assim. Tá? Ambos lesam a sociedade da mesma forma, ambos tiram uma vantagem absolutamente indevida e não estão nem aí com o dano que causa ao poder público. Tá? Aqui mencionando mais profundamente, né? Uso de empresas de fachada. Então, criava uma empresa laranja? Sim. Então, eu usava pessoas jurídicas, pessoas diversas, criava empresas para ocultar quem realmente era o beneficiário. Tá? Então, colocava outras empresas, tanto na condição de quem ganhava, para não aparecer o meu nome como ganhador, como recebedor daquele valor dos cofres públicos. Muitas vezes a gente tinha os próprios governantes, os próprios políticos, né, como interessados, como recebedores daqueles valores, como se fosse propina mesmo, e eles criavam uma empresa de fachada simplesmente para ocultar que aquele dinheiro estava indo para eles. Então, vamos fazer que tal coisa vai ser feita, vamos fazer uma coisa pela metade, depois a gente não fiscaliza a execução do contrato e estamos tudo combinado. Então, era usado essas empresas de fachadas laranjas tanto para simular o pagamento de propina, como para fraudar a competição real dentro do processo licitatório. Então, as duas formas eram muito utilizadas, né? Então, para que eu falo tudo isso? Para que a gente use o compliance, né? Para que a gente use a adoção, crie um sistema dentro do nosso poder público e da empresa particular para detectar essas coisas, para verificar onde que está entrando o dinheiro, se tem fundamento, se é justificável, né? Se a infraestrutura está correta, se a empresa está atuando de acordo com o patrimônio que tem, se o patrimônio que tem é compatível com a atividade, com o que ela desenvolve, com o que ela recebe, né? Então a gente tem que ter todas essas situações.
E claro, as red flags, né, as bandeiras vermelhas começam a aparecer quando eu vejo uma empresa que está assediada num paraíso fiscal, quando ela tem uma sede, né, muito simples para um contrato muito grande, né? Então eu tenho que ter cuidados elementares, né? Então não faz sentido o cara que não tem um salário condizente ir na loja e comprar um carro zero múltiplo tipo. Tem que ser algo que seja compatível com o seu padrão de vista, com o seu rendimento, aquilo que está sendo feito. Da mesma forma, uma empresa. A empresa tem que ter um patrimônio, tem que ter ali o seu ativo, né, o seu patrimônio, tem que estar imobilizado o patrimônio dela de uma forma que seja compatível com aquilo que ela vai fazer. Contratos mais bem elaborados, licitações mais bem feitas, né, elas exigem uma série de requisitos com relação à empresa. Que seja constituída há tanto tempo, que já tenha tido a experiência naquela área, que tenha um patrimônio mobilizado de pelo menos X valor, tal. Para quê? Para que a gente não tenha este tipo de problema, né? E principalmente evitar que empresas meramente de fachada sejam admitidas. Tudo bem? Por que o compliance falhou, né? Por que não deu certo, que a gente não teve cuidado, né? Porque o compliance na época da Lava Jato, pessoal, ele não existia de verdade, ele só estava no papel, né? Então era só uma fachada. Era só assim uma questão política, existia formalmente, mas o compliance nas operações, nas empresas, ele não existia de fato, né? Existia até uma ideia, alguma situação, mas não existia aquilo que nós falamos, que é o comprometimento da administração. A administração das empresas, né? A alta direção das empresas, como a gente pode dizer, ela não estava comprometida eticamente com o exercício de valores morais, muito pelo contrário, ela estava incumbida com a vontade de participar das inúmeras falcatruas que levaram ao que nós conhecemos aí, as prisões, as apreensões e tudo aquilo que virou notícia no âmbito nacional, né? Coisas assim absurdas, metas absurdas, bônus por obra, né? Coisas assim, eram coisas que superavam as preocupações éticas. Então, não preciso me preocupar com a ética, eu posso fazer aquilo que eu bem entender. E este era o problema que a gente teve, né? E que redundou em tudo isso que a gente vê falar no jornal até hoje, né? Então, vejam assim, coisas que a gente tem que deixar bem claro, né? Então, primeiro, risco de terceiros e consultores. Foram verificados muitos suborno de consultoria fictícia. Essas coisas demonstram o quê? Que não tinha contratos diversos e que não tinha supervisão nenhuma. Sabe aquela dual diligência, né, que nós falamos, aquela verificação que a gente falou no passado, aquilo não existia, aquilo não era feito. Então, celebrava o contrato e vida que segue. Ninguém fiscaliza nada, ninguém verifica o que acontece. Então, no âmbito da Lava Jato, verificou-se que muita coisa que era feita pelo poder público deu no que deu, porque era feito apenas para justificar, apenas para ter um documento se alguém reclamasse de qualquer coisa, mas não existia comprometimento nenhum em fazer coisas que fossem reais. Vejam lá o que diz o artigo 57.13, né, do decreto tal. A diligência é baseada em um risco para contratação e supervisão de terceiros. Né? Então, essa diligência, esse cuidado, essa dual diligência, ela não era tomada, ela não existia de uma forma concreta. Por isso que nós falamos lá no passado, tem que ter, porque para acompanhar a execução, para verificar se a coisa está funcionando, para, se eu estiver do lado do poder público, não ser lesado o poder público, e se eu estiver do lado do particular, eu não obter uma vantagem ilícita que vai me colocar um risco absurdo de uma responsabilização posterior. Além de ter cuidado com as transações, tem que ter um monitoramento constante, né? Então, nós temos que ter controles,
né, sob a adoção, tem que verificar se não houve desvio, tem que ter um mecanismo, tem que ter uma forma de verificação, tem que verificar pagamento, se está sendo feito certo, para quem, se está emitindo nota, se não tem um pagamento anormal, se o valor é regular, se o valor corresponde com as medições e toda aquela situação. Então, eu preciso também colocar um monitoramento preciso de todas as minhas transações para não cair no problema que nós caímos na Lava Jato. Então, o que eu estou mencionando? Coisas que nós falamos no decorrer da disciplina, que se existissem, não traziam para nós a situação que a Lava Jato trouxe. Tudo bem? Importância de um canal de denúncias. Também verifico isso na Lava Jato? Sim, se eu tivesse um canal de denúncias, eu não teria tido tanto problema, porque na Lava Jato a gente verificou. Fazia denúncia, demorava ano para corrigir, para fazer qualquer coisa, né? Não tinha assim, uma garantia de anonimato, não tinha proteção contra a retaliação àqueles que faziam denúncia, né? Não tinha segurança de que aquela situação, que aquilo que foi denunciado não iria vazar para algum interessado, para algumas coisas diversas, né? Então, quando eu não tenho um mecanismo correto para tratar as denúncias, não tenho uma forma correta de verificar como que a denúncia deve ser tratada, deve ser conduzida, eu desestimulo a denúncia e eu protejo o fraudador, né? E penalizo o denunciante. Por conta disso, é outra situação que a operação em si nos demonstrou uma série de cuidados que a gente tem que ter, porque lá esse cuidado não tinha. Então, por isso demorou tanto tempo para a coisa aparecer e o rombo foi tão grande. A dual diligência tem que ser contínua e listas restritivas. Ocorreram? Foi tomado isso? Não. Nós falamos que a dual diligência não era utilizada. E quando eu falo em lista restritiva, eu estou falando daqueles cadastros diversos que existem, onde empresas com problemas de envolvimento em condutas ilícitas, né, são catalogadas. Será que isso foi verificado? Né? Então, claro, né, essa investigação tem que existir, mas no caso da nossa operação não aconteceu. Se tivesse também sido consultado os diversos cadastros, né, que a gente mencionou durante as aulas, nós teríamos evitado muita falcatrua que realmente causou muito prejuízo para todo mundo, tá? Então, estou mencionando novamente. Por quê? Porque se você for pegar o histórico da operação, você vai verificar que aquelas empresas que estavam envolvidas não foram envolvidas pela primeira vez em um escândalo daquela forma. Não era a primeira vez que muitas daquelas empresas estavam envolvidas em alguma falcatrua, em algum desvio de dinheiro público, e que estavam dentro desses conselhos, nesses cadastros. Lógico, se tivesse sido feito, se este cuidado tivesse sido tomado, contratos fraudulentos teriam sido evitados. Lógico, quando você tem quem manda querendo participar da falcatrua, é difícil de tomar qualquer medida. Mas se você estudar a operação como um todo, a gente verifica que coisas simples como essas poderiam efetivamente evitar que muito dinheiro público fosse perdido nessas situações. Direito de auditoria, né? Posso inspecionar livros? Posso fazer uma série de coisas? Posso, está na lei, tá? A auditoria contratual é o controle detetivo por excelência contra fornecedores fantasmas. Posso fazer isso? Não vou nem dizer que não era feito, gente. O problema é que pode até ter sido feito, mas quando você tem quem detém o poder de polícia na mão, envolvido na situação, não tem o que corrige, né? A gente não tem situações que respondam a isso. Mas é muito importante fazer com que conste de todos os contratos este poder, esta liberdade de, olha, eu vou auditar
o funcionamento da empresa, vou auditar o funcionamento do contrato para verificar se os valores, se os cuidados éticos e com o interesse da sociedade estão sendo tomados. Então, colocar sempre um cuidado com essa questão da auditoria. Então, é uma observação que eu estou mencionando, que os contratos deveriam ter expressamente esta autorização. Além disso, pessoal, outra ferramenta que poderia ter evitado o problema que a gente verifica, né, que a gente está mencionando. Se existisse assim, uma sistemática de tratar, né, de reportar periodicamente tudo que tivesse de alguma intercorrência, alguma coisa que não fosse 100% correto, que não correspondesse ao exercício pleno da boa-fé, né, deveria ter um mecanismo de tornar isso público. Infelizmente, isso não existia. Ah, por que eu faço este cuidado? Para que, uma vez que eu torno público as incoerências, os desvios, as fraudes, por mínimas que sejam, eu estou evitando e eu estou fazendo com que aquele sujeito que pode ser pego tome mais cuidado ou abandone a conduta ilícita. Tá? Então, como isso não acontecia, novamente nós temos aí o desfecho, caminhamos para o desfecho que foi aquele tamanho de falcatrua. Ok? Então, assim, saindo da ideia das ferramentas, né, coisas que eu posso mencionar, num cenário de uma empresa recém-criada, sem sede física, que oferece consultoria para facilitar licenças, cobrando 5% do valor da obra, nossa, me chama muito a atenção. Por quê? Porque não tem nem sede. Né? E está cobrando sobre o valor da obra e o custo. 5% de uma obra é muito dinheiro, gente. Tá? Então, o que eu tenho que verificar? Tem que ter questionamento, tem que ver de onde que vem, né? Tem que ver se o interesse dos sócios, se tem alguma ligação política, né? Tem que ter muitos cuidados com relação a isso. Por quê? Porque o que está sendo prometido já é uma coisa absurda. Então, notadamente, se eu for fazer questionamento, o histórico da empresa, com quem contratou, se nunca apareceu nenhum escândalo, se os sócios não são pessoas politicamente expostas, com certeza, numa proposta como essa, eu vou encontrar algumas incoerências, como as que estão mencionadas aqui. Tá? Então, apenas um exemplo de cuidado que pode ser, que deveria ser tomado. O que mais, pessoal? Tenho que revisar, né, toda a cláusula de anticorrupção. Né? As partes cumprirão as leis. Gente, isso não precisa escrever no contrato. Por quê? Porque todo mundo é obrigado a escrever isso. Né? Então, eu tenho que colocar uma coisa um pouco mais abrangente. Né? Eu tenho que colocar assim, ó, a contratada declara não ter prometido ou favorecido vantagem devida a agente público sem financiamento, nem financiamento de atos ilícitos, tá. Então, eu tenho que ser um pouco mais contundente, eu tenho que tentar pensar na situação mais prática que pode acontecer e descrevê-la e colocá-la, né? Porque às vezes assim, prometer uma vantagem a alguém, fazer alguma coisa, será que isso é ilegalidade? É muito genérico. Então eu tenho que ser assim mais objetivo, mais abrangente do que simplesmente dizer as partes cumprirão as leis. Todo mundo é obrigado a cumprir a lei. Mas se eu vejo alguma conduta, algo um pouquinho mais direcionado, mais específico, eu vou descrever isso e vou colocar uma trava exatamente com relação a isso, para não ter riscos, minimizar os riscos, não fazer o básico, ir o mais para frente possível. Cláusula de rescisão, pessoal. Eu tenho que ter uma cláusula anticorrupção clara, direta? Tenho. Que aborde, assim, com um pouquinho mais de abrangência as condutas possíveis? Sim. Da mesma forma com que eu devo ter uma cláusula no meu contrato que justifique a rescisão, né? Quebra a ética, rompe a confiança. Então, vou colocar lá, o contrato será rescindido sem onde o seu parceiro for incluído naqueles cadastros de empresa de falcatrua, conforme fraude, investigação interna independente, ou independentemente de sentença judicial. Então, verifiquei fraude, você não tem que ser condenado. Verifiquei fraude, corta o meu contrato, não me interessa, não quero estar envolvido com pessoa que está envolvida em escândalo de corrupção. É isso que nós estamos mencionando. Mas
Se não tiver isso num contrato, eu não consigo rescindir. Então, cuidados que tem que ser feito. Ah, vou contratar alguém? Posso colocar aí, ó, se você se envolver em qualquer escândalo de falcatrua, mesmo que não seja condenado, eu quero rescindir o contrato. Posso colocar isso no contrato de um prestador de serviço meu? Posso, devo, né? Eu vou estar me amparando com relação a isso. A gente está falando com relação ao poder público, mas eu posso tomar esse cuidado e eu posso fazer essa mesma situação em qualquer contrato que eu venha firmar. Bem, gestão de pessoas politicamente expostas e contratos, né? Se um sócio exerce uma função pública nos últimos 5 anos, eu tenho que ter muito cuidado com relação a isso. Por quê? Tem que ver se ele não vai se envolver em nenhuma falcatrua, nenhum interesse, se ele não tem poder naquele órgão que está me contratando, né? Então, sempre que eu tiver uma pessoa politicamente exposta, não é que eu não posso negociar com a empresa desta pessoa, ou onde essa pessoa faz parte. Mas eu vou ter que tomar um cuidado redobrado. Por quê? Porque é mais fácil dela estar envolvida em alguma irregularidade e digamos assim, o reflexo, o escândalo pode ser muito mais rápido, tá? Então, tomar muito cuidado sempre que eu estiver tratando com pessoas que forem politicamente expostas. O que mais? Investigação interna, pós-Lava Jato. Após denúncia, tem que ter um mecanismo imparcial, né? Que serve para interromper que os ilícitos continuem acontecendo. Uma forma de remediar. Isso aqui é algo que foi instituído, que é mais comum pós-Lava Jato, por quê? Porque após a Lava Jato ficou nítido o tamanho dos problemas que as empresas podem enfrentar e por isso criou uma certa conscientização. Como eu digo para vocês, possivelmente, se não fosse a Lava Jato, há 15 anos atrás, nós provavelmente não estaríamos hoje, né, tendo essa disciplina aqui, ok? Então é um tema relativamente recente, por quê? Porque ficou nítido para todo mundo na sociedade o tamanho dos problemas que nós podemos ter em função disso, né? Inclusive, a gente tem aqui um provimento da OAB, né, que é possível investigação defensiva para assegurar o direito de defesa. Então, eu tenho uma empresa, posso instaurar um procedimento interno para verificar a falcatrua de um funcionário meu com algum poder público, alguma situação? Posso. Por quê? Porque eu faço isso para me proteger. Porque o que ele fez pode me comprometer enquanto empresa. Então, posso penalizar, buscar, conhecer o que aconteceu com a atitude de um funcionário meu? Posso e devo. Tudo bem? Não adianta fazer tudo isso, pessoal, e não ter uma remediação, não ter uma resposta. Então, confirmou fraude, confirmou consequência, né? Então, devo ter ali, de alguma forma, um jeito de punir. É sério? Vou fazer o desligamento? Faço, mas eu tenho que demonstrar isso. Não adianta eu fazer tudo, buscar, ir atrás, fazer um carnaval e não penalizar realmente quem é culpado de alguma coisa. Então, tenho que fazer o quê? Estou com uma empresa envolvida, vou suspender pagamento, vou fazer uma demissão por justa causa, se é um funcionário, vou publicizar, vou fazer propaganda, vou fazer com que as pessoas tomem conhecimento, olha, aconteceu tal coisa, eu não estou envolvido, eu também sou uma vítima, mas dar publicidade é isso. E essa questão de dar publicidade é uma coisa que não acontece muito, por quê? Porque as empresas não querem demonstrar seu comprometimento nessas coisas e acabam pecando. Acabam não fazendo aquilo que precisa ser feito e por muitas vezes nem punindo da forma com que deveria ser punido, por quê? Porque querem fazer com que isso não seja conhecido. E é um problema muito grave que a gente tem. Por final, vamos dizer assim, tenho tudo isso, eu vou passar por um procedimento de fiscalização, houve algum problema, houve alguma delação, fui, digamos assim, verifiquei que realmente a coisa existe, vou lá, procuro o órgão competente e faço um acordo. Faço uma troca. Aconteceu tal problema, eu quero corrigir, tá? Eu quero fornecer informações para tentar resolver o problema.
né? Aqui, no caso de já uma fiscalização, de alguma de uma ação, situação assim, se eu concordo em participar, eu posso ter uma redução de 2/3 de uma multa. Se a atitude partir de mim, pode ser ainda maior, né? No entanto, sempre que alguém participa de um acordo de leniência, né, de um acordo de cooperação com o poder público em função de qualquer falcatrua que a gente possa ter, tem que não necessariamente implantar um programa de monitoramento, né, nos padrões da Controladoria Geral da União, para que recuperar a idoneidade, voltar a licitar normalmente, né? Então, se eu for penalizado, eu tenho que ter um mecanismo, tenho que criar alguma forma de tentar não me envolver novamente com problemas semelhantes a esse. Tudo bem? Resumindo, pessoal, compliance de fachada é um risco bastante grave. Ah, existia isso nas empresas que estavam no Lava Jato? Existia. Adiantou? Não, só piora. Contrato é uma ferramenta viva, nós temos ali exemplos. Se tivessem algumas daquelas cláusulas que nós mencionamos agora e mencionamos nas aulas, talvez seria mais fácil de evitar os problemas que aconteceram. A dual diligência, as auditorias, as ações proporcionais, né, são pilares, né, para que eu evite problemas, né? A ética geral, o valor competitivo, a competitividade, né, são aquela coisa, tem que ser daquela forma, não posso ter um complô, eu não posso ter digamos assim, um cartel, né, um intuito único de ter vantagem financeira. Não é assim que a coisa funciona, né? No final das contas, todo mundo pode sair prejudicado com relação a isso. Por final, pessoal, Operação Lava Jato, né? Forçou empresas a saírem da informalidade ética. Hoje, cláusula de integridade não é mais uma opção, né? Para que eu consiga sobreviver no mercado de forma competitiva, eu preciso ter cláusulas, eu preciso ter o compliance, eu preciso seguir regras, né, da Central, do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, e assim por diante. Então, não é mais falácia, é algo que tem que estar no dia a dia da empresa. Com isso aqui, a gente praticamente encerra a matéria da disciplina e na semana que vem na semana que vem é feriado, na outra semana é a semana antes da prova e a gente vai fazer uma atividadezinha bem tranquila, ok? Para compor a nota da prova. Para não perder o costume, algumas questões. Gente, falem comigo agora e me deem as respostas. São apenas 5 questões. Tudo bem? Aqui, pessoal. Qual o principal impacto do Lava Jato para a responsabilidade das empresas? O que vocês acreditam aqui, pessoal? É a letra B, professor. Veja, por que acelerou a aplicação da responsabilidade objetiva? Gente, a responsabilidade objetiva é aquela que é mais clara, é mais rápida, mais não precisa de provar a culpa, aconteceu, você é responsável. E é a responsabilidade objetiva. Responsabilidade subjetiva é aquela mais demorada, que você tem que demonstrar o que foi feito errado, tem que ouvir testemunho, uma série de coisas. Então é a letra A, responsabilidade objetiva. Tranquilo? Veja lá, né? Então, a lei anticorrupção, ela coloca a responsabilidade objetiva, independente de culpa. Tem problema, você vai ter que pagar, porque você assumiu o contrato, você está ali de uma forma objetiva, tranquilo? As outras é todas diminuindo, a gente não faz muito sentido. Tudo bem? Mas vejam lá essa, pessoal. O que caracteriza o compliance de fachada ou de papel, pessoal? AD? Essa eu acho que é lógico, né? Existência apenas formal, né? Lógico, não é formal. Tem que existir de verdade, né? Tem que estar lá para realmente colaborar de alguma forma. Terceiro, qual cláusula é vital para rastrear se pagamentos foram desviados para suborno?
Eu acho que diretamente eu não falei de nenhuma dessas e não lembro da resposta. Mas para mim a que faz mais sentido é a C, pessoal, tá? Lucro garantido não tem muito a ver. Foro internacional não tem muito a ver. Então, né, direito de auditar, né, que permite inspecionar registros contábeis, ver se está tudo formalizado de uma forma certinho, né? Então, direito de auditar o contrato. 4. Base para verificar se uma empresa foi punida pela lei anticorrupção. Aonde que eu acho isso, pessoal? Aí. Lógico, né? Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Última questão. Conduta central das fraudes em licitações da Lava Jato. AB. Frustrar o caráter competitivo, né? Fazia um acerto e, apesar que isso, vou dizer, pessoal, isso é comum em prefeitura, na licitação da Sanepar, já vi isso, é uma coisa assim, natural demais, tá? É uma coisa que faz parte da cultura dos nossos empresários. Beleza, pessoal? Vou fazer chamada, tudo bem? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Todas as aulas que eu mencionei estão disponíveis no Moodle. Apesar que não sei se vocês estão tendo acesso regular ao Moodle, quem não, pelo Jacad talvez não, mas daí dá para entrar pelo esquema antigo, pessoal. Cíntia? Não. Débora, está ali. Presente. Ellington está ali. Emily. Presente. Emily está aí? Sim. Presente, professor. Tá. Wellington. Também. Presente. Wellington e a Emily está aqui. O Jean? Não. Matheus? Está ali. Presente. Nicolas? Eu. Está aqui. Otávio? Pedro Gabriel? Está ali. E a Raira está aí também. Presente. Pessoal, da minha parte é isso. Vocês estão dispensados. Qualquer coisa eu estou à disposição dos senhores. Tá bom? Boa noite, prof. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite.